Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo. O que eu desejaria era que muitas vezes o Sr. Ministro informasse o país com mais precisão ou pelo menos com mais abrangência. Uma outra observação de introito é a referência que fez sobre a Lei de Enquadramento Orçamental e corrigir a sua informação. Está errado, Sr. Ministro. A versão substancial do ponto de vista daquilo que é a governação económica foi aprovada em abril e apenas mereceu os votos favoráveis do Partido Socialista. Nós, particularmente, votamos contra. Aquilo que está neste momento em discussão, que é uma proposta de lei de alteração da lei, é totalmente irrelevante, como aliás bem sabe, do ponto de vista dos mecanismos da governação económica. Posto isto, sou obrigado, Sr. Ministro, a fazer um registro inicial que é um lamento e que eu gostaria de não fazer, nem ser obrigado a fazer a um Ministro de um governo português, do meu país, independentemente de eu ter profundos desacordos e distâncias contra esse governo e contra essas políticas. No dia 12 de agosto, o senhor esteve numa conferência de imprensa onde anunciou os resultados da avaliação da Troika. Nessa conferência de imprensa, o senhor informou o país de que o desvio colossal, passamos a chamar-lhe assim, era de 1,1% do PIB. Não disse, não especificou, não informou o país sobre quais as origens detalhadas desse desvio colossal. 12 de agosto, mesmo dia, minutos depois, a Troika faz uma conferência de imprensa onde diz que o desvio colossal era afinal devido a um desvio da Madeira de 280 milhões de euros, 770 milhões de buracos no Ministério da Defesa e no Ministério da Administração Interna e de encargos adicionais com o BPN. Foi a Troika e não o Ministro que informou o país destes detalhes. E quanto à forma de superar este desvio colossal, também o senhor não disse, a não ser aquilo que já era sabido, isto é, a receita do imposto extraordinário e o anúncio de uma receita especial do IVA. Anunciou. Mas foi a Troika, minutos depois, que disse que o país, o Estado português, iria incorporar o fundo de pensões da banca até, na altura, um valor de 600 milhões. Sr. Ministro, professor Vítor Gaspar, isto é lamentável. Esta semana, no início da semana, ficamos a saber, por um porta-voz do comissário Olli Rehn, que afinal o buraco na Madeira não eram 280, mas 500 milhões de euros. Facto que o senhor confirmou depois na conferência de imprensa da apresentação do documento de estratégia orçamental. Senhor Ministro, professor Vítor Gaspar, isto é absolutamente inaceitável. Em nome daquilo que não é apenas um protetorado, porque é um país independente, mesmo se lhes quer impor políticas de tipo protetorado, o senhor assuma-se como ministro deste país. E não aceite que alguém por si informe o país daquilo que tem o senhor a obrigação de informar, seja bom ou seja mau. Estejamos nós de acordo ou estejamos nós em total desacordo. Mas é ao senhor e não a outros por si que compete informar o país de tudo e não confirmar aquilo que estrangeiros de Bruxelas ou de outro sítio qualquer anunciam, sabe-se lá onde, e a propósito não se sabe de quê. Feito este registro, que eu espero não voltar a ter que repetir, Sr. Ministro, eu queria abordar o problema do desvio colossal e dizer-lhe o seguinte. Eu vou deixar, até agora chamei-lhe desvio colossal, agora vou chamar-lhe pesada herança. Porque é verdade que o Dr. Durão Barroso, em 2002, chamou-lhe tanga. É verdade que em 2005 o engenheiro Sócrates chamou-lhe herança, pesada herança. Os senhores recusam o termo, mas têm que assumir que estão a utilizar exatamente a mesma estratégia. Exatamente a mesma estratégia. Tal como Durão Barroso, em 2002, e Manuela Ferreira Leite, em 2002, tal como em 2005 Campos e Cunha, Teixeira dos Santos e José Sócrates, também os senhores agora estão a usar o pretexto das pesadas heranças
sob a forma de desvio colossal, sob a forma de um virtual, real ou imaginário desvio colossal para penalizar ainda mais o povo português. É que, Sr. Ministro, eu vou só chamar a atenção. Na apresentação da proposta de lei sobre a contribuição extraordinária, o senhor disse que o desvio colossal era 1,1. Agora já vai em mais de 1,6. O mesmo disse quando em agosto, o senhor fez o tal conferência de imprensa de há pouco, disse que era 1,1. Agora é 1,6. Em julho, dizia que se combatia esse déficit, esse desvio, essa pesada herança, metade por receita e metade por despesa. Agora, diz a Troika, em agosto, que é 80% por receita e 18% por despesa. E ainda era só quando era o desvio colossal 1,1. Não é quando é agora 1,6. Ó Sr. Ministro, professor Vítor Gaspar, ainda bem que eu não lhe chamei Lopes. Professor Vítor Gaspar, onde é que está o rigor em menos de 30 dias? Onde é que está o rigor em menos de 30 dias? Terceira vez, onde é que está o rigor em menos de 30 dias? Senhor Ministro, eu não sei se o senhor já determinou a anulação ou vai determinar ainda a anulação de um contrato. Eu preferia que o Sr. Presidente não contasse este tempo. Eu queria saber se o Ministro das Finanças vai, ou já determinou a anulação, ou vai determinar a anulação de um contrato de assessoria financeira com a consultora Perella Weinberg Partners, uma sociedade americana na qual, por acaso, trabalha um português bem conhecido pelas suas ligações ao professor António Borges, atual diretor do Fundo Monetário Internacional. É que há aqui várias tentativas para sacudir a água do capote para cima da Caixa Geral de Depósitos. Ou, então, usar o termo da esperteza saloia, na versão do Dr. Bacelar Gouveia, para dizer que este contrato não tem que obedecer às mesmas obrigações de pré-qualificação que têm todas as outras empresas para esta finalidade. E, portanto, como se trata de um contrato por ajuste direto, potencialmente ilegal, porque é feito para uma subcontratação que não está pré-qualificada para o efeito, eu queria saber se o senhor já determinou a anulação ou vai determinar, sabendo-se também que estamos a falar em cortes de despesa, todos, mas este contrato de assessoria custa 20 milhões de euros. Não são trocos, são 20 milhões de euros. Quantos abonos de família significam estes contratos de assessoria? E para já ficava por aqui, na segunda fase voltarei a insistir com outras matérias.